Sejam bem-vindos, venham pra cá. No canal receber o conhecimento, vamos nos conectar. Aqui é o lugar pra mostrar o seu talento. Vamos juntos aprender, compartilhar o pensamento. Num debate fervoroso, atenção no ar. Diácono Jonathan e o pastor a discutir. Natanael Santana com coragem a falar. Levanta a questão, vai desafiar, fazer pensar. Erro lógico à vista, a verdade vai brilhar. Com atenção redobrada. Olá, eu sou Natanael. E aqueles que acompanham o canal Cristianismo Livre aqui no YouTube já me conhecem e sabem quem eu sou. Bem, esse vídeo ainda é com respeito ao conteúdo da resposta que o diácono Jonathan me deu quando ele estava debatendo com o pastor Joaquim Andrade no canal Receber o Conhecimento. E uma das coisas que eu me lembro na resposta do diácono Jonathan, como falei no vídeo passado, ele não respondeu a minha pergunta baseada em Hebreus 1 e 2. Mas no meio de tudo aquilo que ele falou, sem nexo e sem sentido com aquilo que eu perguntei, ele também disse que quando Jesus pedia água à samaritana, Jesus ali estava usando o seu atributo humano. Isto está escrito em João, capítulo 4, verso 7. Mas quando Jesus disse à mulher, pede-me e eu te darei água viva, segundo Jonatas, que é unicista, e acredito até que segundo os trinitaristas, que têm quase esse mesmo conceito, ele disse que Jesus estava falando como Deus, o Todo-Poderoso. Bem, eu pergunto a você, quem é a fonte de águas vivas? Seria o próprio Jesus ou seria Deus o Pai? Sim, você como unicista disse que o Pai estava dentro daquele tabernáculo de carne que era o Filho. Mas, na verdade, a Bíblia não diz que Deus e Jesus sejam uma pessoa só. Por exemplo, Jesus Cristo, em João 15, 26, e também no livro de Atos, capítulo 1, que Jesus Cristo não é a fonte das águas da vida. Não. Por exemplo, Jonathan, a Bíblia diz em Jeremias 2, verso 13, que Jeová, o Pai, o Deus de Jesus, é a fonte das águas vivas. Sim. E no Novo Testamento, confirmando essa verdade, mostra que Jesus ele não é a fonte das águas vivas. Veja, por exemplo, Jonathan, que aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7 e o versículo 17 diz o seguinte sobre Jesus: porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará a fontes de água da vida. E Deus, olha, falou do Cordeiro, Jesus Cristo, e falou de Deus. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, apacenta as ovelhas até a fonte das águas da vida. Então veja, o Cordeiro não é a fonte de águas da vida, mas o Pai dele, Deus. João 15, 26 e Isaías 44, versículo 2 e 3. Você disse que Jesus, ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Ou seja, para você, assim como também para os trinitaristas, Jesus, ele tinha a chamada união hipostática. Ou seja, Jesus era homem, 100% homem e 100% Deus. Vou lhe falar uma coisa. Se Jesus fosse 100% homem e 100% Deus, não tinha como aquele corpo de carne conter Deus. E outra coisa, não seria necessário Jesus ter sido ungido
com o Espírito Santo que emana de Deus, conforme já falei em João 15:26 e Isaías 44:1 e 2. Você também disse, Jonathan, que quando Jesus falou com Pedro e os apóstolos pedindo um barco, Jesus ali estava usando o seu atributo humano. Mas quando Jesus dormia no barco e começou aquela tempestade, e os apóstolos o acordaram, e após isso ele mandou que o vento se acalmasse e fez aquela calmaria. Aí você diz que nesse ponto, ao fazer este grande milagre, este grande portento, você disse que Jesus ali estava usando o seu atributo divino, ou agindo como Deus. Acontece, Jonathan, meu amigo, meu irmão, que profetas no passado também fizeram grandes milagres. Abriram o Mar Vermelho, abriram o Rio Jordão, ressuscitaram mortos, multiplicaram o azeite e a farinha de pessoas necessitadas. Sim. Para você ter uma ideia, Jonatas, quando certa vez iam sepultar um homem israelita, e quando estavam ali no cemitério, né, para sepultar aquele homem, os inimigos de Israel estavam atacando, e as pessoas ali com medo largaram aquele corpo daquele homem na sepultura, dentro da sepultura do profeta Eliseu. Já fazia tempo que Eliseu estava morto, mas quando aquele cadáver tocou nos ossos de Eliseu, aquele cadáver reviveu. Veja só, Jonatas, será que Eliseu era Deus? Será que Elias era Deus? Será que esses outros profetas, Moisés, eram Deus? Ou Deus? Não. Da mesma forma, o fato de Jesus ter realizado milagres não faz de Jesus Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Jesus ele foi ungido com o Espírito de Deus e poder para realizar aquilo. Eu pergunto a você, Jonathan, quem ungiu Jesus? Ele mesmo? Voltando ao milagre, quando Jesus ele acalmou aquela tempestade, os apóstolos que estavam ali ficaram perplexos, perguntando: quem é este que até os ventos o obedecem? Sim, olha que pergunta, Jonatas, feita pelos apóstolos. Quem é este? Tu vai ver a resposta. Você vai ver a resposta a essa pergunta adquirida, dada por o Pai que estava no céu. Quando Jesus pergunta aos apóstolos no capítulo 16 de Mateus: quem vocês acham que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, nota só, o Filho do Deus vivo. Sim, os apóstolos não acreditavam que Jesus era o Deus vivo, ou que o Deus vivo estava dentro de Jesus, apertado naquela caixinha. Não. Eles acreditavam que Deus estava nos céus, havia enviado, veja, Deus ficou nos céus, enviou seu Filho Jesus à terra para nascer de uma mulher, por obra e graça do Espírito Santo. E quando Jesus estava na terra, muitas vezes Jesus ele olhava para o céu quando ele ia orar e dizia: Pai. Já percebeu esse gesto? Quando Jesus ele vai orar no capítulo 17 de João, no verso 1. No capítulo 11 também, quando ele ora para que Deus ressuscite ali o seu amigo Lázaro. Jesus nunca disse, Jonatas: eu sou Deus. Não. Nem ele nunca disse: eu ressuscito pelo meu próprio poder. Ele disse: eu ressuscito, eu faço milagres, eu expulso demônios pelo dedo de Deus. E para concluir, Jonatas, vou concluir com um versículo aqui da Bíblia, mostrando mais uma vez que Jesus é um ser à parte do ser divino todo-poderoso, à parte de Jeová. Viu? Veja, ele é um ser à parte de Jeová. Salmo 110, verso 1 e verso 2. Presta atenção nesse salmo. Presta atenção, meu amigo. Presta atenção, diácono Jonathan. Presta atenção nos pronomes que vão aparecer aqui. Pronomes pessoais e os pronomes possessivos que vão aparecer nesse texto, e você vai me dizer depois de ler esse texto se você ainda acredita que Jeová e Jesus é a mesma pessoa. Diz assim:
Não. A pronunciação de Jeová, ou disse o Senhor, com letras maiúsculas na tua Bíblia, porque está adulterada, né? Ali aparece o tetragrama, esse Senhor com letra maiúscula é o tetragrama. Então, disse Jeová, e o de rei vai rei, ao meu Adoni. Olha, disse Jeová ao meu Adoni, ou ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Jeová enviará de Sião o bastão da tua força, dizendo: subjuga no meio dos teus inimigos. Notou, diácono Jonathan? Notou? Aqui disse: a pronúncia de Jeová ao meu Senhor é: senta-te à minha direita. Então, Jonathan, me diz uma coisa. Quando Jesus chegou no céu, ele sentou à direita de quem? E aqui, Jeová está falando consigo mesmo, dizendo: eu vou sentar à minha direita? Não, né? Quem sabe ler, quem usa pelo menos 2% do seu cérebro, vê que Jeová está falando aqui com outra pessoa. Seria Davi, esse Adoni, com quem Jeová está falando? Você sabe que não. Esse Adoni, o Senhor, é o Senhor de Davi. E quando Jeová disse: senta-te à minha direita, Jeová está pedindo para esse Senhor de Davi, que não é ele próprio, sentar-se à direita de Jeová. Minha direita, ó, a direita daquele que está falando, que está dando o comando. E quando diz: até que eu, isso é Jeová falando, ponha os teus inimigos debaixo dos vossos pés. Inimigos de quem? Quem são os inimigos? E vai estar debaixo dos pés de quem? A Bíblia diz que Jeová sujeitou todas as coisas, inclusive os inimigos de Cristo, debaixo da sola de Jesus. Agora presta atenção, o verso 2. Jeová enviará de Sião. Isso é Jeová, vai enviar de Sião. O que Jeová vai enviar de Sião? E com quem ele ainda está falando? Ainda com o Senhor de Davi, Adoni, ou Yeshua, Jesus. O bastão da tua força. Da força de quem? Do Adoni, do Senhor de Davi, Yeshua. Dizendo: subjuga no meio dos teus inimigos. Então, esse Senhor de Davi, Yeshua, subjugará no meio dos inimigos dele. Então, dá para ver, diácono Jonathan, só quem não quer ver é que aqui está falando. Só quem não quer ver. Mas aqui está falando de duas pessoas. Jeová, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa mais poderosa do universo, o Todo-Poderoso, o Deus absoluto. E Jesus Cristo, que é a segunda pessoa mais poderosa do universo, a quem o Pai lhe deu poder, força e autoridade. E lhe deu um reino. Espero que você tenha entendido que não existe, nunca existiu na Bíblia essa coisa de união hipostática. Ou seja, nunca existiu na Bíblia essa coisa de dizer que aqui na Terra Jesus era humano e era Deus. Não, a Bíblia não diz isso. E eu desafio qualquer um de vocês a dizer que Jesus na Terra era Deus. Na verdade, Jesus na Terra, ele era o Filho de Deus. E ele pode ser também incluído, quando estava na Terra, na categoria de Deus, mas naquela categoria que os juízes humanos de Israel, a quem a palavra foi dirigida, eram também chamados de deuses. João 10, 33 a 35 mostra isso. Que Jesus ele pode ser, sim, incluído nessa categoria. E no céu, antes de vir à Terra, e agora, depois que voltou, ele também está incluído na categoria de Deus. Não no mesmo nível do Todo-Poderoso, mas abaixo desse Todo-Poderoso. Porque foi esse Todo-Poderoso, o Deus e Pai de Jesus, repetindo, quem deu poder e autoridade ao Filho, tanto antes de vir à Terra, quanto depois que voltou. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Quem deu essa autoridade a Jesus? E não venha dizer que Jesus, quando diz toda autoridade,
me foi dada no céu e na terra, não vem dizer que Jeová ficou sem autoridade. Ou você que segue essa tradução errada que diz que, onde Jesus diz todo poder, não venha me dizer que Deus ficou sem poder. Não venha me dizer tal coisa. Porque já houve evangelho que me falaram e queriam teimar comigo dizendo: hoje quem é o Todo-Poderoso é Jesus. Jeová não é mais o Todo-Poderoso porque ele agora está sem poder. Ele deu todo o poder que ele tinha ao filho. Espero aí que você entenda aí a verdade que foi dita. E que a fonte da água da vida que Jesus prometeu dar à samaritana, a fonte do poder que fez Jesus realizar milagres, não é ele mesmo, mas é o Deus e Pai a quem ele, eu e outros que procuram adorar a Deus da forma correta adoram. Ok? Obrigado. Agora a edição desse vídeo fica com você, Ronaldo. Sejam bem-vindos, venham pra cá. No canal Receber o Conhecimento, vamos nos conectar. Aqui é o lugar para mostrar o seu talento. Vamos juntos aprender, compartilhar o pensamento. Num debate fervoroso, atenção no ar. Diácono Jonathan e o pastor a discutir. Natanael Santana com coragem a falar. Levanta a questão, vai desafiar, fazer pensar. Erro lógico à vista, a verdade vai brilhar. Com atenção redobrada, ele não vai vacilar. Natanael Santana, sempre atento a tudo, não deixa passar os erros, ele vai ao fundo. Teologia em jogo, a luz a iluminar. Receber o conhecimento, juntos vamos elevar. A segunda tentativa, o Jonathan hesitou. Afirmações duvidosas, a lógica falhou. Natanael atento, pronto pra expor as inconsistências, trazendo amor. Debate esclarecedor, é tempo de aprender. Vamos juntos nessa jornada, não podemos esquecer. Participe também, envie seu vídeo pra nós. WhatsApp é o Telegram, não fique só. Compartilhe seu saber, faça parte da ação. No canal Receber o Conhecimento, juntos na evolução. Natanael Santana, sempre atento a tudo, não deixa passar os erros, ele vai ao fundo. Teologia em jogo, a luz a iluminar. Receber o conhecimento, juntos vamos elevar. Natanael Santana, sempre atento a tudo, não deixa passar os erros, ele vai ao fundo. Teologia em jogo, a luz a iluminar. Receber o conhecimento, juntos vamos elevar.